Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você com exclusividade que o Matheus Magalhães, o goleiro do Ajax, está avançando nas tratativas com o Corinthians. Vamos também falar sobre novidades nos relacionados para o jogo contra o Racing do Uruguai, a escalação do Corinthians. Já te adianto que Kaique está entre os relacionados e vou te contar inclusive a possível escalação do Timão para enfrentar o Racing do Uruguai nesta quinta-feira. Vamos também falar sobre um pedido inusitado de Coronado no Corinthians em relação ao seu posicionamento em campo e também a camisa número 2 do Corinthians, o novo uniforme do Timão de 2025. A camisa número 2 está linda, você vai acompanhar agora aqui também nesse blend de informações. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians divulgou os relacionados, tá? Tem desfalques e tem também novidades, né? Eu gostei da novidade, é o Kaique que eu já adiantei para vocês. Desfalques. Ranieri, né, que desfalca o time, né, por conta de um edema muscular, né, na coxa direita. De novo, né? Incrível isso. O Memphis Depay, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito. E o desfalque barra reforço, que é a ausência, né, do Félix Torres. Ele cumpre aí o segundo jogo de suspensão após ter sido expulso contra o Racing, né, realizado no jogo no dia 24 de abril na Neoquímica Arena. Em compensação, Kaique, atacante que a gente pede muito aqui, que tem uma chance, né, que não teve nenhuma chance com a comissão técnica passada, está entre os relacionados, né, joga do lado esquerdo, autor do gol do título da Copinha de 2024 contra o Cruzeiro, um golaço, e fez uma baita copinha, né? Ele e o Bidon na época. Goleiros, Felipe Longo Souza, Matheus Donelli, zagueiros, André Ramalho, ministro da Educação, João Pedro Tchoca. Laterais, Anchileri, Hugo, Maná, Matheus Bidu e Mateuzinho, né? O Palácio já não está nessa, vai o Hugo. Meias, Alex Santana, Carrídio, Breno Bidon, Charles, Coronado, José Martínez, Maicon e Rian. No ataque, Héctor Hernandes, Romero, Thales, Yuri Alberto e ele, Kaique. É um provável time do Corinthians, tá? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho e João Pedro Tchoca. O Dorival vai seguir fazendo aí o rodízio, né, na parte defensiva, né, na zaga, e a zaga deve ser João Pedro Tchoca e André Ramalho. Gostei, viu? Eu vou falar antes do jogo, né? Pode ser um desastre, mas acho que sem o Gustavo Henrique é a melhor formação. Na lateral esquerda, o Anchileri. No meio campo, o Maicon, José Martínez, Carrídio, e talvez, né, o Breno Bidon ou o Coronado, e na frente o Romero e o Yuri Alberto, tá? Esse é o provável Corinthians para enfrentar o Racing do Uruguai nesta quinta-feira, às 19 horas, jogo fora de casa. Vamos falar, né, sobre essa questão do Coronado, que talvez, né, não comece aí o jogo como titular, e eu vou explicar o que tá pegando. Eu fui fazer minhas defesas ao Coronado e descobri uma coisa, né, porque eu acho que ele é mal escalado do lado esquerdo. Eu acho que ele é mal escalado jogando, por exemplo, quando jogava com o Ramon no losango, do lado esquerdo do losango ali como um volante. Com o Dorival Júnior, 2 linhas de 4, ele é aberto lá na segunda linha. Para mim é mal escalado, porque ele não tem intensidade nenhuma para jogar pelos lados. Ainda mais tem que ficar marcando ainda a subida do lateral adversário. E aí eu descobri, né, que é o Coronado que pede para jogar ali. Então você que assistiu ao almoço com a Fiel, eu falei que eu ia guardar essa informação para o Blend e soltei ali também ao vivo. Você tem que assistir também o almoço com a Fiel, todo dia ao meio-dia ao vivo, da meio-dia a 1, a gente traz informações exclusivas. Eu já adiantei para o povo que acompanha, né, o corintiano, a corintiano, o cafezeiro que acompanha o almoço com a Fiel. O Coronado pede para jogar, ele quer jogar do lado esquerdo. E aí até um cafezeiro lembrou no chat que era a posição dele na Arábia, por isso que ele quer. Mas a Arábia é uma coisa, Brasil é outra. A intensidade de lá e a intensidade aqui é outra coisa, é outro futebol. Então é triste, porque se o Coronado quer jogar, faz questão de jogar do lado esquerdo, ali ele não vai render, desculpa, ele não vai render. Aí eu vou ter que desistir de, né, pedir alguma chance, uma oportunidade de defender o Coronado. Ou ele joga centralizado no losango, 3 volantes, ele no losango, na ponta ali, atrás dos 2 atacantes, ou para mim não vai vingar, ele aberto na esquerda, esquece. E outra coisa, me alertaram, com a minha fonte me alertou, falou o seguinte: Samir, observe que quando ele foi testado centralizado, ele caía para a esquerda toda hora. Ele gosta de jogar ali. Então, gente, não dá para ficar culpando mais técnico, não. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos embora falar muito do Coringão, né? Tem muita coisa importante, né, para a gente estar falando aqui do Corinthians no programa
de hoje, né, no blend de informações, eu quero mostrar para vocês as novas camisas, né? Assim, o novo uniforme do Corinthians, né? Imagens da camisa número 2 que vai estrear, tá? Que vai estrear exatamente na partida contra, né, o Racing, né, do Uruguai, nesta quinta-feira. Olha aí, você achou bonita? Eu não vou perder essa camisa por nada, tá? Já vou comprar a minha, né? Ganhei uma da Nike, né? A branca, a preta, né? Até agora não falaram nada se vão mandar, enfim, mas eu não vou nem esperar porque eu acho essa camisa linda, essa preta aí, para mim é mais bonita que a branca ainda. Então eu vou comprar esta camisa, né? Todo mundo sabe que as camisas, né, da Nike fazem alusão, né, ao Mundial, né? Camisa 2, né? Faz alusão ao Mundial de clubes do Corinthians, né? De 2000, naquele jogo do Maracanã, são 25 anos de conquista, né? Celebra aí essa camisa, né, celebra esses 25 anos de conquista, né, do primeiro Mundial de clubes do Corinthians lá no Maracanã contra o Vasco, período que eu mais ia no estádio como torcedor, e a camisa 2 estreia nesta quinta-feira, tá? Ela representa aí exatamente, né? O design da camisa 2 é inteiramente preta, né, com as áreas do ombro em branco e o escudo do Corinthians e com o escudo do Corinthians no centro, né? E a logomarca em cima, né? Centralizados no peito e um contraste aí marcante, né? Que remete ao uniforme histórico da campanha do título de 2000, tá certo? Maravilhosa essa camisa. E você gostou? Você gostou? Tá maravilhosa, hein? Deixa o like aqui, vamos seguir falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. Matheus Magalhães, goleiro que o Corinthians, né, tem contatos e agora realmente virou, né, uma negociação. Lembra que eu falei que ele tinha sido oferecido ao Corinthians? Agora as negociações avançaram, tá? Matheus Magalhães tem 33 anos, é goleiro hoje do Ajax, está emprestado ao Ajax até o meio do ano, mas pertence ao Braga, de Portugal. Ele está há 11 anos, tá? Já no futebol europeu. No Brasil, só jogou no América Mineiro. A informação que eu tenho é que nas negociações com o Corinthians, hoje o Matheus Magalhães é o jogador que tem menos rejeição da lista de possíveis goleiros que o Corinthians quer contratar. O Corinthians quer contratar um goleiro para ser reserva do Hugo, tá? E claro, né, vai acabar brigando pela posição. Mas o Matheus Magalhães, de todos os nomes da lista, né, e não é uma pessoa só que contrata, né, ou que dá opinião, que decide. Então, cada um tem a sua opinião. De todos os nomes e de todas as pessoas que estão envolvidas, o Matheus Magalhães é o que tem menos rejeição, agrada bastante, e agora as negociações já começaram, tá? Com discussão de valores, enfim, tudo indica, né, que fechando vai ser um empréstimo. É um goleiro, né, de 33 anos, experiente na Europa, né, estava jogando no Ajax, tem 11 jogos aí pelo Ajax também, tá? E já chegou a ser até ídolo do Braga, mas foram muitos anos lá, o Ajax quis contratá-lo, contratou por empréstimo, não vai renovar esse empréstimo, e a chance dele vir para o Corinthians é por empréstimo, as negociações, né, estão avançando, e agora a gente vai aguardar. Por quê? Depende muito também do Dorival Júnior. O Dorival ele tem um apreço, né, pelo goleiro Santos, tá? Então o Matheus Magalhães aí não é opinião, tá? Aí já é um feeling meu. Eu acho que ele não fecha se o Dorival não quiser realmente, entendeu? Mas partindo dos outros profissionais ali que estão, as pessoas que estão em volta do Augusto, Fabinho Soldado, esse é o nome hoje. Matheus Magalhães ganha força, avança no Corinthians, porque começou. O avanço, tá? Não é encaminhar. Encaminhar é uma coisa. Quando a gente fala encaminhada, é porque já está quase contratado. Avançar não quer dizer que está contratado, tá bom? Explicar porque tem uns, né? Tem uns de plantão aí que são terríveis, né? Avançar é o seguinte: ele tinha sido oferecido, estava sendo avaliado. Agora já tem negociação. Vamos conversar, né, sobre valores, é o preferido, enfim, então avançou. Agora, né, quando tiver encaminhado, se encaminhar, a gente avisa vocês, tá bom? Aliás, entre a torcida do Corinthians também acho que é o preferido. Eu vou fazer uma enquete hoje no Café da Fiel, mas eu senti uma rejeição de vocês em relação ao nome do Santos e vocês sendo mais favoráveis ao Matheus Magalhães. Vocês
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem mais um desfalque importante para esse jogo diante do Racing. A chance para um garoto, finalmente o Dorival está olhando para a base. E revelações de Emiliano Dias. Olha, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu já começo com vocês para dizer o seguinte, na próxima segunda-feira, 7 da noite, vai ao ar no podcast que eu tenho com meu amigo e irmão Denilson Show, uma entrevista muito legal com Emiliano Dias, o ex-auxiliar técnico e praticamente treinador do Corinthians durante esses últimos tempos, falando sobre, obviamente, os últimos momentos e todos os bastidores da saída dele do Corinthians, do título paulista, da briga lá pelo rebaixamento no ano passado, nos bastidores sobre a relação que ele tem com Memphis Depay, Rodrigo Garro, André Carrilho, Yuri Alberto, entre outros atletas. Falou do período dele no Vasco, falou dos próximos passos de Emiliano Dias como treinador de futebol, dissociado do pai Ramon. Será que isso vai acontecer? É uma tendência. Claro que isso ainda não está confirmado, mas eu posso dar alguns spoilers para vocês e já antecipar o que vocês vão acompanhar nessa entrevista. Para começar, eu queria dizer que foi muito legal o papo, porque o Emiliano, e acho que o torcedor do Corinthians teve essa percepção, é um cara muito gente boa, né? É um cara muito envolvido, é um cara muito enérgico, é um cara muito jeito Corinthians de ser. Acho que ele cativou a Fiel exatamente por conta desse jeito de ser do Emiliano. E foi uma saída como eu poucas vezes vi na minha vida, se é que alguma vez eu vi. Uma saída muito tranquila, antes de um desgaste se tornar insustentável. Houve o desligamento da comissão técnica, eles tiveram um momento de despedida, juntamente do clube, dos jogadores. O Emiliano mesmo disse, vou trabalhar para voltar em outro momento como treinador, e é um objetivo, uma meta de vida que ele tem. E ele revelou algumas coisas muito legais nessa entrevista, né? Da relação que ele tem com o próprio pai, de como eles construíram essa relação, do que ele conquistou aqui com o Corinthians. O Emiliano, para vocês terem uma ideia, ele tá morando em São Paulo, gente, fixou residência por aqui, amou a Liga Brasileira, diz que, assim, olha que eles rodaram o mundo aí, trabalhando em outros países, né, especialmente no mercado asiático, e ele, cara, ele tem a Liga Brasileira como uma das melhores do mundo, e ele se apaixonou por São Paulo, gostou muito de São Paulo, a família tá aqui super adaptada, e, cara, para dar um spoiler, assim, se vier um convite de algum clube brasileiro, pro Emiliano Dias, ele vai seguir a carreira como treinador. Ele tem 42 anos, é mais jovem que eu, para vocês terem uma ideia. E foi muito legal, porque, vou dar uns bastidores aqui do papo, o Emiliano acompanhava alguns dos meus vídeos e algumas das críticas que a gente fazia a ele, né, em alguns momentos... a gente precisou, enfim, né, criticar o trabalho e foi muito legal que ele aceitou numa boa e me confrontou em algumas delas, em algumas ideias, e a gente travou esse embate aí durante a entrevista. Foi muito legal nesse sentido, porque eu ponderei para ele de que eu tinha visto dessa forma, e é claro, né, que ele fez a ponderação dele dizendo, mas você não sabia que tal coisa tinha acontecido. Eu falei, realmente eu não sabia. Então foi legal nesse sentido. E tem um bastidor até... que é uma coisa até mais específica, mas acho legal contar aqui, porque ele dizia que na relação com o Ramon, por exemplo, muitas ideias vinham do Ramon e outras dele. E que muitas vezes, quando ele tinha uma ideia para montar uma escalação, um time e tal, e fazer alguma coisa, o Ramon dizia, bom, é assim que você pensa o jogo, então bora, vamos lá. Eles dividiam muito esse protagonismo, né? O próprio Hugo Souza, quando esteve lá com a gente, disse, cara, a sensação é que a gente nunca teve um treinador e um auxiliar, a gente sempre teve dois treinadores, sempre foi essa a sensação que a gente tinha. E era realmente isso que acontecia. E aí eu falei com o Emiliano dizendo assim, cara, teve um momento que eu bati muito mesmo, assim, né? Eu confidenciei a ele, que foi a eliminação pro Flamengo. Porque antes que eu concluísse, ele me disse assim, ali o erro foi meu. Puta, ele me quebrou, né? Porque eu ia argumentar, eu ia dizer assim, sim, porque, pô, você vai jogar com o Flamengo, né? Você abre o time, bota o Garro e o Coronado juntos. O que você imaginava no Maracanã naquele momento? Que você ia ter a bola? É óbvio que contra o Flamengo não. E aí ele me respondeu, ele falou assim, cara, dentro do meu planejamento com o Tite, era isso que ia acontecer e era isso que eu previa.
como mudou o comando técnico para o Felipe Luiz, a gente não sabia o que eles iam fazer. E aí o Flamengo nos surpreendeu, né? Marcando alto, aquela coisa toda. E não deixou com que a gente ficasse com a bola e essa cagada eu assumo, esse erro eu assumo. Foi muito legal, assim, sabe? E isso ele até falou fora do ar, tá? Então eu tô revelando aqui pra vocês um detalhe específico do papo que eu tive com o Emiliano, mas tem muita coisa no ar que ele falou a respeito de tudo isso que eu disse, né? Da relação com os atletas, da entrevista do Memphis pré-demissão deles, do porquê eles saíram, da relação com o Rodrigo Garro, do André Carrilho, que é um jogador que eles transformam como um jogador de meio campo ainda no Al Hilal. Cara, muito bom o papo. Então, só tô dando assim um resumo, uma síntese de todos os assuntos abordados para essa segunda, 19 horas, no canal do Denilson Show. Para quem está acostumado a acompanhar o podcast, já sabe o endereço. A gente vai divulgar amplamente nas nossas redes aí, mas foi um papo que eu recomendo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos falar de outras coisas relacionadas ao Timão, como, por exemplo, um desfalque que o Dorival Júnior, né? Porque já viramos a chave, né? Não se trata mais da família Dias, agora Dorival Júnior começando um trabalho, ainda precisando mostrar um trabalho no Corinthians. E esse jogo da Sul-Americana, ele é um pouco... não consigo definir, porque tá claramente, para mim, pelo menos, que o Corinthians não visa essa Sul-Americana, não foca na Sul-Americana, e se classificar vai ser algo do tipo, tá, beleza, vamos jogar, senão tem outros objetivos. Então, é o Corinthians que ainda dificilmente vai classificar em primeiro, seria um milagre, pode classificar em segundo, e aí tem playoffs na volta do Mundial, 2 datas ali que o Corinthians vai ter que jogar, com jogos de ida e volta, com eliminados da Libertadores, mas precisa ganhar do Racing do Uruguai para isso acontecer. E aí, obviamente, o Dorival está focado no jogo contra o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E aí vai dar uma revezada na galera. Vai colocar gente ali que não tá jogando sempre e tudo mais. A gente nem consegue prever muito a escalação, porque senão eu vou ficar aqui batendo cabeça com vocês. Vai ser esse ou vai ser aquele, vai ser... A gente não... Eu realmente não sei. Eu tô sendo bem franco com vocês aqui. Não sei qual o time que o Dorival vai escalar. Alguma ideia a gente tem. Agora, ele tem um desfalque, mais um, né? Além do Memphis, que já estava fora por conta de uma lesão no tornozelo, do próprio Rodrigo Garro, do Gustavo Henrique, do Félix Torres, que está suspenso, né, depois da expulsão contra o Racing. Agora, o Ranielli, que é um titular, dá pra gente colocar assim, do Dorival Júnior, ele sofreu um edema na coxa direita e tá fora do jogo. E aí, pode ser que o Maicon ali ganhe sequência como primeiro homem. Ele tem Rian, ele tem Charles, Alex Santana, tem toda essa galera aí para colocar no meio de campo pra gente entender como é que ele vai montar esse time. Mas é mais um desfalque, além de todos esses que eu já citei. E aí a dupla de zaga pode ser André Ramalho e Kaká, pode ser que o Choca volte a ganhar uma oportunidade. Não tem como a gente saber, né, exatamente. Mas enfim, é mais um desfalque. Agora, entre os relacionados tem uma grande novidade. E pra mim é uma boa novidade, sim. O garoto Kaique. Vocês vão lembrar do Kaique. O Kaique fez o gol do título da Copinha em 2023. É isso? Não, perdão. 2024. Janeiro de 2024. Em janeiro de 2025, o Corinthians perde o título para o São Paulo. Ele joga também. Só que o Kaique já tem 21 anos. E por que, diabos, a gente ainda não viu o Kaique no time principal? Esse é um problema, né? Porque o Dorival ele tem essa expertise, ele tem essa característica, ele usa a base, ele olha jogadores talentosos e usa. E a informação é de que ele se espantou com o menino nos treinos. O Corinthians não tem um jogador no time de cima com a característica do Kaique, com a característica de jogador de lado de campo que tem como potencial o Kaique. Vamos combinar, 21 anos já era para ter subido há muito tempo. A gente tá vendo aí jogadores ganhando oportunidades com 16, 17 anos. O São Paulo estreou o Luca aí com 17 anos fazendo gol em Libertadores. E o Corinthians tem um menino de 21 anos que ainda não utilizou. Claro, você chega a uma conclusão óbvia de que daqui a pouco ele não é um fenômeno, não aconteceu, se ele tem 21 anos e não recebeu a oportunidade. Mas, pô, nem mereceu uma chancezinha pra gente entender se ele vai adaptar aos titulares, ao grupo principal, se ele vai assumir a bronca e tudo mais. Nada, depois de ter ido muito bem no Sub-20, finalmente o Kaique foi relacionado. Acho
que não vai entrar nesse primeiro jogo, mas começa a ter contato, né? Com o grupo principal, começa a frequentar e daqui a pouco o Dorival ele põe para jogar. Ele gosta de moleque, ele tá precisando abrir o elenco, tem algumas possibilidades ali que precisam acontecer. Então talvez o Kaique seja uma possibilidade, aí um coelho da cartola, alguma ideia que a gente não tinha. O Corinthians não tá contratando, vai contratar só na metade do ano, se é que vai, né? Eu imagino que sim. Então daqui a pouco a base pode ser uma solução e o Kaique finalmente tá entre